Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal de orações, espiritualidade e fé. Vou propor para vocês nesses dias alguns momentos de reflexão para que nós possamos aprofundar a nossa fé, aproveitar a graça de Deus e a presença do Senhor na nossa vida, para que Ele nos transforme, nos sustente. Uma proposta simples a partir de uma experiência que eu estou fazendo de retiro, para que vocês também possam, né, na casa de vocês, onde estão, aproveitar alguns instantes para se retirar, para se reencontrar com o Senhor. A proposta é a partir da luz do Espírito Santo, da busca da presença do Espírito Santo em nós, reencontrar um caminho de seguimento de Jesus, nos fortalecer diante de tantas situações que nós vivemos e temos vivido. Então convido você a comigo invocar a presença do Espírito Santo para iniciarmos essa nossa reflexão. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Para começar, é preciso nos situarmos no momento que nós estamos vivendo. É um período após a pandemia, mas que deixou muitos laços, muitas situações gravadas no nosso coração. Há por todos os lados, em todas as pessoas, né, em qualquer lugar, qualquer situação, mesmo aquelas pessoas que têm uma vida um pouco mais tranquila ou que já se aposentaram, e talvez nesses casos até seja pior, mas também em pessoas que estão trabalhando, estão ativas, né, uma sensação de cansaço. Que foi acontecendo durante a pandemia, o cansaço das situações que não se resolviam, o cansaço de ver as mortes das pessoas ao nosso redor, um cansaço diante da vida. Esse cansaço está generalizado, né? Alcança a todas as pessoas. Não sei se você tem sentido certo cansaço, às vezes durante a pandemia isso foi aumentando, foi ficando pior, e agora após a pandemia a gente até pensou que tudo ia se tornar melhor, mais fácil, tranquilo, mas há um cansaço geral, né, das pessoas. As pessoas estão cansadas no trabalho, estão cansadas em casa, estão cansadas nas relações. Então, essa é uma constatação que a gente faz. Uma segunda constatação que nós fazemos é que nós nos tornamos, principalmente a partir da pandemia, pessoas super conectadas. Antes já havia isso. Havia as redes sociais, as relações aí pela internet, pelo WhatsApp e todas as outras redes sociais que o pessoal usa. Mas com a pandemia tudo isso teve que se aprofundar, porque era um meio de se comunicar, principalmente com as pessoas mais distantes. E esse aprofundamento não trouxe, né, uma relação interpessoal melhor. Nós não nos tornamos mais amigos, mais próximos, mais solidários. Ao contrário, a conectividade pela internet tem nos afastado muito, mesmo agora após a pandemia. As pessoas continuam muito conectadas entre si, têm amigos em todos os aplicativos, mas a proximidade entre as pessoas ainda é muito distante, ainda não está acontecendo. E um exemplo disso você já deve ter ouvido muitas vezes, mas é um exemplo concreto. Às vezes as pessoas estão juntas no mesmo lugar, mas cada um com seu celular, cada um olhando a sua rede social, e às vezes é preciso que a pessoa mande até uma mensagem para o outro, né? Tem até piadinhas nesse sentido, da pessoa que manda uma mensagem para a outra do lado, para que a outra possa dar atenção. Então, estamos hiperconectados, né? Completamente conectados, a grande maioria de nós, mas estamos distantes. Mesmo estando do lado um do outro, às vezes a nossa relação com a pessoa é mais pela internet, mais pelas conversas, né, pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou por outros meios aí, mais do que uma conversa pessoal, um olhar nos olhos, que nós esperávamos tanto que pudesse acontecer depois da pandemia, mas que parece que não chegou a acontecer, né, o suficiente com todas as pessoas. Então esse é um segundo dado. O primeiro é que estamos muito cansados, cansados de quase tudo. Segundo, a falta de conexão realmente, uma conexão vital, subjetiva, uma conversa que às vezes não tem sido possível fazer mesmo ainda entre as pessoas. E o terceiro é o adoecimento. Nós temos visto tantas pessoas que tiram a própria vida, tantas pessoas que estão adoecendo, né, com depressões e acabam se perdendo. E pessoas que ficam doentes mesmo e ficaram após a pandemia, mesmo não sendo por causa do bichinho que estava aí solto e que ainda continua solto, mas
adoecendo psiquicamente e com consequências até físicas. Então nós vivemos um mundo em que nós estamos meio que perdidos, meio que sem achar um rumo. A proposta dessa reflexão e a proposta desse retiro que eu estou fazendo é nós reencontrarmos o rumo da nossa vida no Espírito Santo. Neste domingo anterior, se você participou da celebração, Jesus disse: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e será aberta. E ele diz que se nós pedirmos, o Senhor vai enviar sobre nós o seu Espírito Santo. E é o Espírito que vai nos fazer conhecer toda a verdade. Então a proposta é essa, nesse período de cansaço, de falta de relações pessoais saudáveis e próximas como a gente gostaria, nesse período em que a gente está meio que se adoecendo, o Espírito Santo é aquele que vem para nos ajudar a recuperar a saúde, nos ajudar a reencontrar um caminho. E qual é a proposta, né, de caminho? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a escutar. Quando Salomão se coloca diante de Deus e Deus diz a ele: pode pedir o que você quiser que eu te darei, ele diz: Senhor, dá-me um coração capaz de escutar. Você tem experimentado isso e eu também experimento isso muitas vezes. O quanto às vezes é difícil escutar, principalmente por causa da pandemia, em que a gente ficou um pouquinho isolado. Então, quando todo mundo quis se reencontrar, todo mundo está querendo falar muito, todo mundo está querendo dizer aquilo que sente, falar aquilo que está passando, mas escutar mesmo, às vezes a gente não consegue o suficiente. Eu brinco sempre com as pessoas, você vai conversar com uma pessoa e diz: eu estou com uma dor de cabeça. A pessoa: nossa, eu estou com uma dor no pé, pior ainda. Né? E às vezes a gente está pensando na resposta que vai dar, pensando num argumento que seja mais forte ainda do que aquele que nós estamos ouvindo, pensando até numa dor ou numa doença que seja pior do que aquela que a pessoa está passando, porque a gente não consegue parar e escutar o outro que está do nosso lado. E se a gente não consegue parar e escutar o outro que está do nosso lado, que é tão próximo, quem dirá escutar a Deus, que é algo que exige de nós um parar, um se entregar, um prestar atenção. Né? Se a gente não consegue prestar atenção em algo que está ali do nosso lado, dificilmente a gente vai conseguir perceber a voz de Deus que quer falar ao nosso coração, em um lugar mais profundo, em um lugar que exige parar, se abrir, se aprofundar, deixar falar. Então, a oração de Salomão é uma oração boa para nós. Né? Senhor, dai-me um coração que escuta. Escutar a voz do Espírito Santo. Nesse mundo cheio de conexões, mas com falta de afetividade, com falta de relações sadias, nós somos convidados a ouvir o Espírito Santo. Para que ouvindo o Espírito Santo a gente se reconheça, para que a gente se reencontre. Porque depois que a gente se reencontrar e se fortalecer é que nós vamos conseguir encontrar os outros. É que nós vamos conseguir ouvir de verdade os outros. E olha o quanto as pessoas precisam ser ouvidas. O quanto nós gostaríamos de ser ouvidos. Às vezes a gente reclama: não, eu não sou ouvido, ninguém me escuta, as pessoas não prestam atenção no que eu falo, não prestam atenção no que eu estou passando. E esse é um sentimento comum, não pense que é só seu, que é só meu, mas é um sentimento comum que se aprofundou muito na pandemia. Então, o primeiro passo, para que a graça de Deus haja em nós, para que o Espírito Santo nos direcione, parar para escutar. Então repita sempre: Senhor, dai-me um coração capaz de escutar. A segunda indicação bíblica é aquela da vocação de Samuel. Você se lembra bem, que Samuel estava ali e ouvia a voz de Deus, mas ele não conseguia compreender. Então é dito a ele: olha, você deve dizer ao Senhor: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Uma outra frase boa para esse tempo: dizer a Deus constantemente: fala, Senhor, o teu servo escuta. Porque quando a gente diz isso, nós paramos, nós diminuímos o ritmo, nós deixamos de ficar preocupados, nós nos concentramos para prestar atenção naquilo que o Senhor tem para falar para nós. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é nos voltar para a escuta. Permitir que o Espírito Santo fale em nós, no nosso coração, na nossa mente. Fale em nós nas situações que estão ao nosso redor, para que a gente consiga ouvir e compreender aquilo que Ele tem para nos dizer. A segunda proposta é que a gente conserte o nosso coração, purifique o nosso coração. A experiência dos discípulos, como pescadores, é uma experiência muito simbólica. E aquele momento da pesca milagrosa, quando Jesus vê os discípulos ali lavando as redes, já desanimados, é algo que nos motiva. Porque os discípulos estavam ali purificando as redes, tirando os destroços, porque naquele dia só tinham pegado cacos, só tinham pegado resto de toco,
Desculpe, só tinham pegado coisas inúteis que não serviam para nada. E é ali que Jesus encontra os discípulos desanimados, com uma rede cheia de destroços, com uma vida desfeita. E assim também é que às vezes o Senhor tem nos encontrado nesse momento. Às vezes com a vida cheia de destroços, com coisas inúteis que estão na nossa rede, com uma rede toda suja, e é preciso lavar essa rede, tirar todos esses destroços da rede, para que a gente possa ir para a pesca milagrosa que o Senhor tem para propor para nós. Com os discípulos foi assim. Lavaram as suas redes, entraram nas barcas, em atenção à palavra de Jesus, lançaram as redes e ali pescaram como nunca haviam pescado na vida. Assim também nós. O segundo exercício para conseguir permitir que o Espírito Santo haja em nós é tirar da nossa rede tudo aquilo que tem entulhado a nossa vida. E aí uma pergunta para mim e para você. Você tem consciência das coisas que estão presas na sua rede? Coisas inúteis que você pescou, talvez nesse período de pandemia, talvez a vida inteira, talvez agora após a pandemia. O que de inútil você pescou e que está engarranchado aí na sua rede? Então é momento de limpar a rede. É momento também de tirar todas essas coisas, porque o Senhor nos envia para a missão, nos envia para pescar. E essa pesca não é só para nós, mas também para todos ao nosso redor, para o reino de Deus que precisa acontecer através da nossa participação. Então pare e pense, uma pergunta para você e para mim. O que tem entulhado a minha vida? O que tem enchido a rede da minha vida? O que tem enchido a rede, às vezes, do chamado que Deus fez para mim? E é preciso que eu me liberte disso, tire isso, para que eu possa lançar a rede mais uma vez. A terceira coisa, descansar. E aí você poderia dizer, mas como é que eu vou descansar se eu tenho tanta coisa para fazer? Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que trabalhar. O descanso aqui é entregar-se nas mãos do Senhor. Confiar na presença do Senhor que está conosco. Descansar mesmo fazendo todas as atividades que você faz. Mas é entrar para dentro de si mesmo, reencontrar a si mesmo, reencontrar o chamado que o Senhor faz para você. Porque aí você vai descansar. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Essa é a proposta de Jesus. Para que a gente possa se descansar, é preciso buscá-lo com toda a força do nosso coração. Reencontrar-se consigo mesmo e reencontrar o chamado que ele fez para nós. Descansar nos braços do Senhor, do bom pastor, que cuida de nós e que nos ampara. E, enfim, a última proposta, para que a gente possa se abrir à graça do Espírito Santo, é aprender a silenciar. Nós precisamos buscar o silêncio em tantas situações que estão na nossa vida, estão ao nosso redor. Situações que a gente não tem resposta, às vezes, naquele momento, e é por isso que a gente silencia. O modelo de silêncio para nós é Maria. Vocês se lembram, nos textos bíblicos, principalmente Lucas, se dizia sempre, ela guardava no coração. Ela silenciava, ela não debatia, ela não esperneava, ela não ficava ali nervosa por causa daquelas situações que estavam acontecendo. Na verdade, ela entregava tudo nas mãos de Deus. Então, nesse dia de hoje, eu proponho para você que também silencie. Tem coisas que na nossa vida que não vão se resolver através da nossa preocupação. A maioria, ou quase nada se resolve pela nossa preocupação, mas tem coisas que a gente gostaria de que se resolvesse e a gente fica pensando naquilo, repetindo aquilo, mas essas coisas não vão se resolver através desse desgaste que nós podemos ter. A maioria das coisas não vão se resolver através da nossa briga, através do nosso desespero, através da nossa fala. As coisas precisam ter o seu tempo para chegar no lugar. Então, aprender a silenciar diante das situações, silenciar diante até das pessoas que nos provocam, que nos fazem mal. E é nesse silêncio que nós vamos conseguir falar com o Senhor. Porque a partir do silêncio nós vamos rezar. A partir do silêncio nós vamos falar com Deus. Então, nesse dia de hoje, nessa semana, quando você estiver vendo esse vídeo, silencie, pare, respire, encontre o Senhor, converse com Ele. Ao invés de falar para as pessoas, ao invés de desabafar com as pessoas, ao invés de soltar os cachorros, como diz o povo, que você volte-se para si mesmo, busque o Senhor que fala ao seu coração, se abra à graça do Espírito Santo, silencie e fale com Deus. Aí com Deus você pode falar e deve falar, fale abertamente com Ele, porque Ele vai nos ouvir. Mais uma vez, lembrando o texto bíblico deste domingo, Ele nos ouve
como um pai amoroso que não deixa os seus filhos sem resposta. Então, diante dessas situações que nós vivemos, às vezes de falta de foco, de perda do sentido da vida, situações que têm nos adoecido, esse cansaço generalizado, essas conexões demais que a gente tem na internet, mas que tem poucas na vida, nós somos convidados a trilhar esse caminho. Em primeiro lugar, buscar escutar. Pedir ao Senhor, dá-me um coração que escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. A segunda coisa, limpar as nossas redes, tirar os entulhos, tirar tudo aquilo que está atrapalhando a gente de ouvir de verdade o Senhor. Descansar no coração de Jesus, mesmo fazendo tudo que a gente tem que fazer, descansar no coração de Jesus. E, enfim, silenciar e rezar, porque aí a graça do Espírito Santo vai acontecer em nós. O Espírito Santo tem falado constantemente, porque nós já o recebemos no nosso batismo e ele quer continuar falando ao nosso coração. Então convido você a fazer essa experiência de abrir-se à graça de Deus, de pedir um coração que escuta, exercitar-se na escuta, escutar o Espírito Santo, escutar a voz de Deus, mas também já ir escutando as pessoas. Durante esse dia, faça essa experiência, silencie, fale menos, converse menos a partir de você. Com as pessoas que você encontrar, busque escutá-las, parar para ouvi-las. Quando elas estiverem falando com você, não fique pensando no que você vai falar. Não fique pensando na resposta que você vai dar ou em algo que você sofreu que é pior. Ao contrário, escute, preste atenção naquilo que elas têm para falar. Durante esse dia, pense, o que eu preciso retirar da minha vida que é um entulho, que eu pesquei, que eu lancei a rede e que veio para minha rede e parecia ser algo bom, mas é um entulho. É algo que eu preciso descartar, deixar para fora. O que eu preciso fazer para limpar a minha rede? Em terceiro lugar, descansar no coração de Jesus. Quando você tiver que fazer as suas obrigações de hoje, descanse no coração de Jesus. Faça sem ficar tenso, sem ficar nervoso, sem ficar se cobrando ou resmungando mesmo, por ter de fazer essas coisas. Mas faça com tranquilidade, descansando no coração de Jesus. Silencie e fale com Deus. Então, uma proposta para esse início de encontro com o Senhor, para permitir que o Espírito Santo fale em nós. Vamos terminar então rezando a oração do Senhor e pedindo ao Senhor que nos abra a sua voz, nos faça perceber o seu amor e a sua presença junto de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos terminar repetindo a frase de Salomão e a frase de Samuel. Dai-me, Senhor, um coração capaz de escutar. Repita durante esse dia. Dai-me, Senhor, um coração capaz de escutar. E fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Muito obrigado a você que participa do nosso canal. Nosso canal está crescendo aos pouquinhos. Eu agradeço muito a sua ajuda, a sua participação. Mande para outras pessoas esse vídeo, os outros vídeos também. Ajude o canal a crescer, a alcançar mais pessoas. Ajude mais pessoas a rezar a partir dessas orações simples que a gente faz, mas a se encontrar com o Senhor, a se conectar com o Senhor. Muito obrigado. Até nosso próximo vídeo. Fique com Deus.